Eu quero ler uma palavra, um texto bíblico, e hoje Deus trouxe uma palavra no meu coração essa semana. Na quarta-feira nós oramos, e aí foi tão maravilhoso, porque deu certo que nós fizemos a apresentação das crianças aqui, nós estamos envolvidos nesse ambiente de família, e eu quero trazer uma palavra para a família. 2 Reis, capítulo de número 2, do 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril, improdutiva. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele às águas das fontes, ou como está ali, ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nelas morte nem improdutividade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Eu quero dar um título para essa palavra. Coloca ali para mim, por favor. Prato novo e sal para a sua família. Eu queria que você lesse esse tema falando para alguém que está perto de você. Prato novo. Queridos, ninguém funda uma cidade num lugar que a terra não é boa e não tem água. Até porque a terra boa é a consequência natural de um lugar que tem água. A cidade de Londrina, pelos olhos dos seus fundadores, e eu li essa semana sobre os relatos dos fundadores, há algo que todos eles falavam que era exatamente igual. Eles falavam de uma terra produtiva, com água, com nascentes, com a segurança hídrica do rio Tibagi, e apresentavam a terra com uma fertilidade tão impressionante que deram um título para essa terra, Terra Roxa. A cidade foi fundada em cima de uma terra muito fértil. E aqui, quando essa cidade foi fundada, eles tinham como o cultivo do café, do algodão, do trigo, da soja, pastagens, enfim. Por isso, a cidade de Londrina rapidamente cresceu, atraindo muita gente para cá, por causa da produtividade da sua terra, por causa da abundância de águas que tem nessa cidade. A minha terra natal, Joinville, foi construída em torno de um rio chamado Rio Cachoeira, que passa bem no centro da cidade de Londrina, divide a cidade, de Joinville, que divide a cidade em duas partes, né, além das montanhas, das cachoeiras, dos rios que se formam, das nascentes que tem. Isso é óbvio. Ninguém constrói ou ninguém funda uma cidade num lugar onde a terra não é produtiva e onde não tem água. Isso é simples, é uma matemática muito simples. Nesse texto aqui, o texto começa relatando uma cidade, não é uma cidade qualquer. Os moradores daquela cidade, eles apresentam e dizem, quando eles vão apresentar ao homem de Deus a situação daquela cidade, eles usam a frase: eis que é boa a situação dessa cidade. Eles olham para aquela cidade, esses moradores estão apontando para a estrutura da cidade, para o tamanho da cidade, para a beleza da cidade, para a importância da cidade, para aquilo que se vê na cidade. E eles apontam e dizem: olha, eis que essa cidade está numa situação boa. Essa é a conclusão deles. Você está vendo? A situação é boa, é bonita, tem estrutura, é grande, tem condições de ser uma grande cidade. O que me leva a entender que antes de acontecer o que estava acontecendo no texto que eu li, essa cidade tinha fonte de água boa. Senão jamais ninguém teria começado uma cidade ali. Eles procuraram o melhor lugar. Essa cidade fica num lugar plano, até o dia de hoje. Um lugar plano,
e com uma fonte poderosa de água. E então eles começaram a construir, mas com o passar dos anos, mesmo edificando a cidade, aumentando a cidade, construindo a cidade, algo gravíssimo começou a mudar a situação daquela cidade. Parece ser o mais simples, diante das construções, diante das edificações, diante dos muros. Parece que o que começa a acontecer não iria afetar o resto, porque parece ser tão pequeno. Mas o que acontece é que aquela fonte, que uma vez foi de água doce, agora se torna numa fonte de águas más, de águas amargas, águas que trazem improdutividade, esterilidade. A gente sabe pela história que as mulheres dessa cidade, ao tomarem essas águas, abortavam seus filhos. Tamanha era a condição dessa água. E quando eu olho para essa cidade, e eu disse no começo que eu quero falar sobre família, eu gostaria de fazer aqui, se você me permitir, uma comparação entre esta cidade e uma família, ou o que é uma família. E quando eu faço essa comparação, eu posso começar, como eu comecei falando da cidade. Toda família começa bem. Essa é uma grande realidade. Uma família começa através de um casal que se conhece e que se apaixona. E aí, a gente não pode negar, começa sempre muito bem. As conversas fluem, o desejo de estar perto parece que está à flor da pele, o coração aquece quando chega perto, e logo aquele interesse inicial vira uma paixão, e à medida que o tempo passa, os dias passam, a paixão vira amor, a proximidade vira intimidade, o namoro vira casamento. Queridos, ninguém casa se não for, ou ninguém fica, pelo menos deveria ser assim. Estou falando de um relacionamento saudável. Ninguém fica num relacionamento saudável se não é bom. As pessoas se conhecem, se apaixonam, e eu quero que você faça uma reflexão comigo a partir disso. A partir então disso, esse casal começa um processo de edificação. É natural, gente. De construção, de aquisição, um processo de conquistas. Depois chegam os filhos, e aí tem os desafios, e os desafios são superados, as crises são vencidas, e a gente segue adiante, a aliança é valorizada. Qualquer pessoa que olha de fora diz, é boa a situação dessa família. Assim como aqueles moradores informaram o profeta, o homem de Deus. Olha, olhando daqui, é boa a situação dessa cidade. Sabe, você tem a sua família, e quem está de fora, provavelmente, principalmente com o advento das redes sociais, onde tudo que é postado é cirurgicamente postado, para que quem esteja de fora perceba o quão perfeitas são as famílias, Então quem está de fora tem uma percepção de que aquele casamento é perfeito, de que aquela família é boa, a situação dessa família. As pessoas, às vezes, ao saberem que um casal está em crise, muitas vezes se assustam. Meu Deus! Mas ontem ainda eu vi uma filmagem, eu vi um vídeo, eu vi uma foto, eles pareciam tão bens. Porque quem está de fora tem uma percepção diferente de quem está de dentro. E a gente percebe que, com o passar dos anos, muitas famílias, mesmo juntos, mesmo construindo, mesmo conquistando, mesmo edificando, a gente percebe que algo gravíssimo, sem que ninguém de fora perceba, vai acontecendo, muito longe dos olhos de quem está de fora. A fonte que era doce começa a ficar amarga, profundamente amarga. Baseado nesse texto, eu quero tirar algumas lições e quero aplicar. Algumas dessas lições vêm em forma de pergunta. E eu quero aplicar dentro de um contexto familiar. E eu gostaria muito que você abrisse o seu coração. Porque tem uma porção de gente aqui que passa uma vida inteira pedindo às vezes para Deus falar com ele.
Então eu quero lhe dizer, abre o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você nessa manhã. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui em forma de pergunta é: devo, isso é uma pergunta, desistir da minha família? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Observe o texto, 2 Reis 2,19. E os moradores da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade como o Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é improdutiva. A impressão que eu tenho aqui é que o homem de Deus, e eu quero colocar aqui como a presença de Deus que está chegando naquele lugar, quando está chegando nas portas daquele lugar, ainda sem entrar na cidade, eu tenho a impressão que os moradores já estão saindo de lá, já desistiram daquela cidade e encontram fora da cidade com o homem de Deus, com a presença de Deus, fora da cidade. E a impressão que eu tenho é que eles estão apontando para a cidade, estão dizendo assim: olha, a gente está indo para lá, a cidade é para cá, mas a gente está indo para lá, porque como o Senhor vê, a situação é boa, mas como o Senhor percebe, daqui parece muito bom, mas as águas, porém as águas são más e a terra é improdutiva. Eu tenho a impressão que o relato deles é: a aparência é boa, mas as águas são más. A fonte está amarga. É que olhando daqui você não percebe. Quantos, queridos, de nós? Quantos de nós que temos um porém pela própria família? Você olhando de fora, minha família, a gente ouve isso. Parece que é bom, pastor, mas é porque você não está lá. Você tem a impressão, como o Senhor vê, dá a impressão que está tudo bem, mas é que o Senhor não mora lá. É que o Senhor não sabe o que tem lá dentro. Há uma fonte que era doce, mas com o passar do tempo ficou amarga. Sabe, existe um porém. Porém, as águas são más. A aparência é boa, porém, há algo que, se você observar, você vai perceber, você vai encontrar algo gravíssimo acontecendo. Observe, queridos, que eles não mencionam o começo da cidade. Eles não citam assim: olha, esse lugar tinha água doce. Eles não têm mais nem essa memória. Eles apenas citam: nós construímos, nós edificamos, nós conquistamos, nós trabalhamos, nós corremos, nós fizemos. Mas não dá mais. Não dá mais. Porque há algo por baixo disso tudo que se tornou amargo. Era doce, mas se tornou amargo. E eu posso ser sincero com você, rasgado. É legítima essa desistência. Não tem como viver num lugar de improdutividade, de água de morte, de fonte amarga. E aí talvez alguém esteja aqui dizendo: tá, amém, pastor, eu concordo. Não dá para viver numa família de um porém. A aparência é boa, porém. Mas eu preciso lembrar você que enquanto nós temos o nosso porém, Deus sempre tem o porém dele. E é isso que eu acho maravilhoso nesse texto, no momento mais crítico, no momento em que estava se beirando uma desistência, Deus chega naquele lugar. E alguém precisa ouvir isso nessa manhã. Deus está chegando na sua família para fazer algo lindo e maravilhoso. Algo lindo e maravilhoso. Ele chega quando, no momento do eu não aguento mais, no momento do eu desisto, Deus chegou. Deus chega naquele lugar. E o interessante, queridos, e eu acho isso interessante, falando da presença de Deus, é que aquelas famílias, aqueles moradores, eles saem e eles querem explicar para Deus o porquê estão desistindo. Você já conheceu gente assim? Que quer explicar para Deus o porquê está desistindo? Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mesmo quando nós desistimos, Deus não desiste. Porque o milagre está nas mãos do Senhor. Então a primeira pergunta talvez seja: devo desistir da minha família? Mesmo diante da realidade do que está acontecendo?
E a resposta sempre será essa. Você já perguntou para Deus a respeito disso? É bom você lembrar que a família é uma instituição colocada por Deus. Mas pastor, não dá. Pode ser que não dê, e pode ser que seja legítima a sua decisão. Mas eu quero lhe mostrar algo nesse texto, que pode mudar a sua percepção. Observe o processo de restauração. Já definimos aqui a aparência, a fonte amarga, o problema. Agora observe o processo de restauração que Deus faz nesse texto e que pode fazer na vida de quem quer que seja, na família de quem quer que seja. Ponto 2. O novo está dentro e não fora. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles trouxeram. O novo está dentro e não fora. Repita junto comigo. O novo. O maior engano do diabo para as famílias é fazê-los acreditar que o novo está fora e não dentro. Esse é o maior engano. Uma geração que procura fora da família o novo. Uma geração que procura fora do casamento algo novo. Uma geração que procura, queridos, fora da família a solução para os filhos. Quando a solução, segundo o texto, está dentro. Porque o que o profeta ali vai dizer, o que o homem de Deus vai dizer é: me traga, escute, trazei-me um prato novo. Da onde trazer esse prato? De dentro ou de fora, gente? De dentro? Volte lá dentro e me traga um prato novo. E eu acho isso interessante. Eu quero primeiro falar do prato para depois falar do sal. Gente, olha o que Deus está falando aqui. Trazei-me um prato novo. Onde está o prato? Dentro ou fora? Dentro. Voltem lá dentro e me tragam um prato novo. Agora olha que interessante. Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. O que está escrito na última frase desse versículo? E eles, ele está falando, busquem o prato novo, o novo, juntos. Ele não está dizendo, o marido fica aqui com os filhos e a esposa vai buscar o novo. Ele não está dizendo, a esposa fica e o marido tenta buscar o novo. Ele não está dizendo, fica o casal e vai os filhos. Não, ele está dizendo, vão juntos buscar o novo. Eu preciso repetir isso, juntos. Então, aquela família, aqueles moradores, mas eu estou tratando de família, aquela família volta para dentro da cidade. Aquela família volta para dentro da própria casa, para juntos procurarem o novo que Deus manda procurar. E o mais lindo, juntos, procurando, eles acham. Há uma palavra de Deus para o seu coração. Na casa, queridos, que há unidade de propósito, você encontrará coisas novas da parte do Senhor. Eles acham juntos, se existe algo novo a ser encontrado, a palavra é: não desista. Mas eu preciso alertar você, homem, que coloca a responsabilidade sobre a sua mulher de buscar esse novo, esse refrigério, esse novo tempo. Você está errado. Falo com as mulheres que colocam essa carga somente sobre os homens. Outros que colocam a carga dos seus porquês, que colocam a carga das suas carências em cima dos filhos, e os filhos têm que tratar aquelas carências. Você também está errado. Não se trata de um colocar a carga sobre o outro, de um mandar o outro. Se trata de juntos, decidirem juntos, responder aquilo que Deus está falando. Existe algo novo que você ainda não viveu, mas que não está fora. Está dentro da sua casa, está dentro da sua família, está dentro do seu casamento, está no meio dos seus filhos. Há algo novo que você não se deu conta, mas o Senhor está dizendo, é de dentro que vem a solução, não é de fora. É se voltar para dentro, não é desistir, não é fugir, não é abandonar, não é virar as costas, mas juntos, no mesmo propósito, buscar aquilo que Deus tem para a família de cada um. Quem está entendendo? Agora olha que interessante, ele manda, parece conversa de gente doida, né?
Ele manda trazer um prato, o prato tem que ser novo, e dentro do prato ele manda colocar sal, coloca sal nesse prato. E sal, queridos, na Bíblia fala desse tempero, desse sabor, dessa conservação. E a Bíblia mostra o sal em diferentes circunstâncias. No sacrifício, quando os sacerdotes do Velho Testamento iam sacrificar a Deus, a Bíblia vai nos dizer em Ezequiel 43, 23, que eles tinham que colocar sal sobre o sacrifício, para que sacrificassem a Deus. Então o sal fala de sacrifício. Há uma passagem que não é um costume nosso aqui do Ocidente, mas as crianças ao nascerem, elas eram lavadas e esfregadas com sal. E fala de um processo de purificação na vida daquele recém-nascido. Você entende esse processo em Ezequiel 16:4. Então o sal não só fala de sacrifício, como o sal também fala de purificação. Mas a Bíblia, o sal também fala de paz. Paz. Escute, Marcos 9:50. Jesus diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Na Bíblia, sal fala de diálogo. Olha como isso vai se aproximando da família. Na Bíblia, o sal fala de diálogo. Olha o que Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, 6, diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Escute agora. Temperada, ele está falando de falar, da palavra. Ele fala que a sua palavra seja temperada com sal. Na Bíblia, sal fala de identidade. Jesus diz em Mateus 5,13, vós sois, está falando de quem você é, está falando de identidade. Vós sois o sal da terra. Mas na Bíblia, o sal também fala de aliança. É um texto muito maravilhoso quando Deus vai falar a respeito de Davi, 2 Crônicas 13:5. Ele diz assim: não vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi e a ele e a seus filhos uma aliança de sal. O sal é um alimento não perecível. A aliança de sal está falando de uma aliança que não perece. Uma aliança que não termina, uma aliança eterna. E aliança fala de casamento. Então eu consigo identificar aqui que Deus está dizendo: traga um prato novo, mas coloca sal dentro. É como se Deus dissesse assim: será no seu novo, mas do meu jeito. Ele está dizendo: você traz o prato, mas será do meu jeito, não será do seu jeito. O novo está dentro da sua família, mas esse novo será acrescentado no novo. Algo que eu estou colocando será diferente dessa vez, porque o novo terá sacrifício, o sal. O novo terá purificação, o novo terá paz, o novo terá diálogo, o novo terá identidade, o novo terá aliança. Não apenas uma aliança no dedo, mas uma aliança no coração, uma aliança com Deus, uma aliança com o casamento, uma aliança com os filhos, uma aliança com a família. Quem está entendendo isso? Tragam um prato novo com o sal. E aí eu amo essa frase final. E eles trouxeram. Quem trouxe? A esposa trouxe? Não. O marido? Não. Os filhos? Não. Todos juntos trouxeram o prato. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Eu quero imaginar, eu faço o que eu quiser com a minha imaginação. Eu quero imaginar que ele pediu um prato, para aquela família inteira trazer juntos um prato. Então lá vem, se ela em casa, está eu aqui, está minha esposa, está minha filha, está meu filho, está a minha nora, né? Porque agora é uma só carne com meu filho, então é uma filha também, cada um segurando num pedacinho do prato. Só que detalhe, gente, dentro do prato, o sal, todo mundo junto, agarrado num pedaço de prato, trazendo junto, porque essa é a palavra de Deus. Vocês vão buscar juntos, vocês vão encontrar juntos, vocês vão trazer junto, e dentro vai ter sal. Agora, como não derrubar o sal? Equilíbrio, trabalho de equipe, união de propósito. Vamos juntos levando o sal, e de repente parece que o sal quer escapar, alguém grita: não deixa cair o diálogo. Não deixa cair o sacrifício. Cuidado, não deixa cair a paz. Cuidado com a aliança pode escorregar. Vamos juntos, olhando para o prato, olhando para o homem de Deus, olhando para aquilo que Deus está falando, e vamos juntos carregar até aquele lugar, porque Deus quer fazer algo novo. Quem está entendendo isso, diga amém.
Escute isso. O novo está dentro e não fora. Busque o prato e traga sal dentro do prato. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Eles chegam. E aí vem o terceiro ponto, que também é uma pergunta. Vamos lá. Onde fica a fonte? Então o homem de Deus pega aquele prato com sal e a Bíblia vai dizer, então saiu ele à fonte de águas e deitou o sal nele. Eu preciso perguntar para você, onde fica a fonte? Em nome de Jesus, responda aí para você mesmo. Onde fica a fonte que era doce, mas ficou amarga? Aonde fica? Deus quer realizar algo, queridos, na fonte do problema. Onde fica a fonte? Vocês é que sabem. Não é alguém de fora. Responda onde está o problema. E às vezes eu vou conversar com pessoas que mesmo estando ali para falar para mim qual é o problema, não conseguem falar. Disfarçam. Se escapam, se esquivam. Vieram para contar onde é a fonte. Vieram para esclarecer, expor onde é o problema, mas não conseguem. Escondem, maqueiam, faz uma cortina de fumaça, mostram o rio, mostram a cachoeira, mas o Senhor, queridos, Ele não vai fazer nada no rio, Ele não vai fazer nada na cachoeira, Ele quer fazer na fonte. Ele quer fazer na fonte, porque Ele não quer limpar hoje e tentar dar uma melhorada, porque se a fonte continuar, vem de novo, e vem de novo. E quantas famílias vivem num looping? Quantos relacionamentos vivem? Parece que melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Por quê? Porque Deus não tem acesso a essa fonte. Ele pega o prato de sal, Ele não vai na torneira da cidade, Ele não vai na beira do rio, Ele não vai no meio do rio. A pergunta é simples, onde fica a fonte? E para responder essa pergunta, as famílias, você que está aqui nessa manhã, você precisa ser muito sincero. Assumir que sabe onde está a fonte. Eu conheço uma porção de famílias que procuram Deus, igrejas, religiões, porque querem receber de Deus um alívio. É como se as pessoas viessem com um copo e dissessem, dá para adoçar só esse copo? Que eu estou morrendo de sede. Dá para tornar a água potável desse copo? Queridos, Deus não tem interesse nisso. Jesus não morreu na cruz para melhorar a sua vida. Jesus morreu na cruz para transformar a sua vida, salvar você e levar você para o céu. Não se trata de melhorar algo, mas se trata de uma cura. Quando Deus cura a fonte, toda a família é sarada. Quando Deus cura a fonte da cidade, a terra daquela cidade é sarada. Vocês lembram do texto? 2 Crônicas 7,14. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Escute, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para sarar a terra, queridos, tem que alcançar a fonte. Então aquela família, aqueles moradores, eles dizem, ok, nós vamos te levar exatamente onde é a fonte. Não é no rio, não é na torneira, não é na caixa d'água, não é o que está no encanamento, não, é na fonte, então nós vamos te levar. E essa presença de Deus vai até a fonte. E o texto que está em destaque ali, vai nos dizer que então ele deitou sal, e deitou sal na fonte. Essa expressão, queridos, não é pegar o prato e virar o prato. Não. O deitar o sal é como estender um lençol. Sabe? Há um movimento de cuidado. Nada pode se perder. Há um lugar específico que esse sal tem que ser colocada. Sabe? O sal do sacrifício, da purificação, da paz, do diálogo, da identidade, da aliança, ele deita. Sabe? Agora, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer uma fonte, não sei como é que chama, manancial, mina. Quem aqui já teve a oportunidade de conhecer uma mina? Lá em Joinville, perto de onde a gente morava, tem lá, quem conhece Joinville sabe que tem muitos morros e com mata nativa. E num daqueles
morros lá, a gente ia para visitar uma fonte. E é uma coisa interessantíssima, né? Porque a água, eu não sei que tamanho de fonte você, de mina, sei lá, de manancial que você conheceu, mas essa lá é poderosa. Ela borbulha do chão, como se ela estivesse fervendo, mas na verdade ela vem de baixo. É uma água limpa, cristalina e maravilhosa, gelada. E ela vem de baixo, ela borbulha. E eu lembro de quando criança, adolescente, que a gente ia lá, de eu colocar a mão inteira. É um negócio que não tem fundo, mas existe uma pressão que joga aquela água para fora. Tudo que você joga na fonte, ela joga para fora. Você joga na fonte, ela joga para fora. E quando eu olho isso num contexto familiar, quantos de nós já não tentamos sarar a fonte, mas a fonte não aceita a cura, parece que joga para fora, parece um trabalho em vão. Mas quando Deus chega, Ele deita o sal, e o sal não é jogado para fora, o sal entra, o sal desce, o sal vai no lugar onde de fato nasce, não na superfície, mas na profundidade da terra, trazendo cura para aquela casa. Sabe, eu preciso dizer isso para alguém. Nessa manhã, Deus está na frente da sua fonte amarga, está com um prato novo. Ele quer se encurvar e derramar sal sobre essa fonte. Escute isso em nome de Jesus. Você precisa crer no que eu vou dizer. Deus quer curar a sua família. Deus quer sarar a sua casa. Deus quer fazer algo novo a partir da própria família. Deus quer trazer cura. Quem está entendendo isso, diga amém. Há um quarto ponto aqui. Olha que interessante. Deixa eu perguntar para você. Não, antes de... Você colocou lá, quem fala na sua casa? Pergunta para quem está perto aí de você. 1, 2, 3. Pergunta aí para quem está perto. Quem que fala lá na sua casa? Ah, pastor, se tu soubesse... É que tem gente lá em casa que fala por mim, pelas crianças, pelos vizinhos, por todo mundo, pastor. Não para de falar. Mas escute isso, não é sobre isso que eu estou dizendo. Escute o texto, vamos para o texto. Então saiu ele à fonte das águas, e deitou o sal nele, e disse... O que está escrito ali, gente? Vamos lá, o que diz ali? Assim... Quem é que vai falar? Sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem improdutividade. Não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, mas é o Senhor. Não é sobre uma decisão que eu estou tomando, mas sobre o que Deus fala a respeito da decisão que eu estou tomando. Quais são os princípios bíblicos? Quem é que fala? Querido, quando não é Deus falando, existe sempre uma tensão. Sempre uma tensão. Mulheres que reconhecem que os seus maridos estão certos naquilo que estão falando, mas não aceitam. Homens que reconhecem que a esposa está falando e que o conselho é bom, mas não dão um braço a torcer. Pessoas que têm os filhos, e às vezes os filhos são mais sensatos que os pais, mas os pais não se dobram, porque se eu fizer isso que meu filho vai perder a minha autoridade. Mesmo eu estando totalmente errado, vamos permanecer no erro. Porque uma vez que eu disse, eu não vou dar ouvido. Queridos, quem é que fala na sua casa? Quando chega na fonte, ele deita o sal na água e ele diz, assim diz o Senhor. Há uma voz do Senhor falando dentro daquele lugar. Há uma voz de Deus que precisa ser falada dentro da sua casa, no meio da sua família. A voz do Senhor é poderosa. O Salmo 29, que fala sobre a voz do Senhor, tem alguns versículos maravilhosos. O versículo 3 do Salmo 29 diz, a voz do Senhor ressoa como as águas. Ressoa como as águas. Escute, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor despedaça os cedros. A gente diz que pertence a Deus, mas não ouvimos a voz de Deus. E é uma resposta de Jesus para quem pensa assim. João 8,47, ele falando para os religiosos, ele diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus fala.
Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Só está apto para ouvir aquele que pertence a Deus. Lembra do que Jesus diz em João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a minha voz é conhecida delas. A voz de Deus precisa ser ouvida. Sararei, olha o que Deus está falando. Sararei estas águas, não haverá mais morte nem improdutividade. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Olha a palavra de Deus. Eu sararei as águas. Eu sararei as águas e não haverá mais nelas morte nem improdutividade. Deus está dizendo, não é na força do seu braço, mas é na força da voz de Deus. Eu gosto dessa frase que diz, não haverá mais nelas. Não haverá mais. Sabe, talvez alguém esteja aqui nessa manhã, doente, enfermo, e eu não estou falando fisicamente, mas estou falando da alma. Sabe, o espírito abatido. Sabe, as coisas estão desmoronando, falando de família. Sabe, aquilo que deveria estar de pé está sendo ruído. Alguém enfermo, mas Deus está dando um basta. Olha, deixa eu colocar aqui uma oração de Jeremias e depois a resposta de Deus para Jeremias. A oração de Jeremias, no capítulo 17, 14, Jeremias diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu é aquele a quem eu louvo. Olha o pedido. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Sabe qual que é a resposta de Deus em Jeremias 33, 6? Deus dizendo, trarei restauração e cura para ti. Curarei o meu povo e lhe darei a minha prosperidade e segurança. Deus está dizendo, eu tenho cura para a sua família, eu tenho prosperidade e segurança para a sua casa. Há um clamor, sabe, que você possa receber dessa cura para sua casa nessa manhã. Salmo 147, 3 diz, só Ele cura os quebrantados e cuida das suas feridas. Salmo 103, 3 diz, é Ele que perdoa todos os nossos pecados e nos sara de todas as nossas doenças. Sabe, prestar um culto a Deus, deixa Deus ser voz dentro da sua casa. Pergunte, seja sincero em perguntar, o que o Senhor está dizendo? Porque se houver um assim diz o Senhor dentro do teu lar, meu irmão, esse lar será restaurado em nome de Jesus. Finalmente, em Deus, temos a solução definitiva para a nossa família. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje. Escute isso, quando é Deus que faz, é definitivo. Em 2017, eu estive nessa cidade, eu fui em Israel e visitei essa cidade. E quando eu cheguei nessa cidade, no centro dessa cidade, eles fizeram uma piscina, fizeram assim um paredão e está escrito assim, fonte de Eliseu. Dá até um desespero, né? Porque não é de Eliseu. É do Senhor, foi Deus que fez. Fonte de Eliseu. Então sai uma água lá que jorra da parede, e tem um piscinão aqui embaixo, e as pessoas vão ali, tiram fotos e tal. Mas a gente foi muito afortunado, porque naquele dia, o filho do dono do restaurante que nós almoçamos, estava passando, e ele disse assim, não, essa não é a fonte. Eu vou levar vocês na fonte. E ele pegou a gente, o nosso grupo, e levou, e a gente atravessou umas 2 ou 3 avenidas, entramos dentro de uma praça, e dentro dessa praça, uma praça bonita e tal, entramos dentro de um barracão. Eu até pensei, será que esse cara é um kamikaze? Será que esse cara vai explodir nós todos aqui? Não, mas de boa vontade ele nos levou dentro desse barracão, e um barracão do tamanho dessa igreja, e nós andamos, e aí tinha uma espécie de umas pedras e um lugar escondido, tratado, e lá, nesse lugar, estava a fonte. A fonte, que é essa fonte que eu estou ministrando aqui, está lá, dentro de uma praça, muito bem guardada. Eu levei a mão naquela fonte, água mais do que gelada, num lugar desértico, água mais do que gelada. E eu matei a minha sede com aquela água. Então eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Deus fez, eu não sei se vou situar você, essa passagem bíblica está
há 2.700 anos atrás. Vou situar. Isso aqui não aconteceu semana passada. Há 2.700 anos atrás. 2.700 anos depois. Eu coloquei a mão na fonte gelada e bebi da água. Porque quando Deus faz, é definitivo. É definitivo. Quando Deus restaura a família, é definitivo. Porque é o Senhor que faz. É o Senhor que fez. Ficaram, pois, sãs aquelas águas. Eu quero terminar nessa manhã dizendo para você, Deus não tem paliativo para sua família. Deus não tem uma medicação que trate um sintoma. Deus está aqui por causa da causa. Deus tem novidade de vida. Deus tem algo lindo para fazer. Quando Deus fala, permanece. E é uma palavra de Deus a ser liberada sobre a sua casa. E você precisa tomar posse dessa palavra. 1 Pedro 1,24. Toda a humanidade é como a relva. Toda a sua glória é como flor da relva. Aí ele diz, a relva murcha, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece. Há uma palavra sobre a sua casa. Há uma palavra. Eu digo isso e as pessoas ficam chocadas. Vou falar abertamente aqui. Todo casamento nasce para dar errado. Todo casamento já nasce com a certeza do erro. Não vai dar certo. Ou você vai se divorciar. E alguém diz assim, mas meu avô é casado há 70 anos. Esses dias eu perguntei para uma pessoa que era casada há 60 anos, que encontrei por acaso na rua. Eu perguntei, o senhor ficou 60 anos com a mesma pessoa? Assim, o senhor é feliz? E ele falou, meu filho. Eu ia estender a mão para ele me abençoar, até recolhi rápido. Meu filho. Sabe por quê? Porque todo casamento nasceu para ser fracassado. Ou dá divórcio, ou é uma vida de infelicidade. A menos que você traga Deus para o seu casamento, para a sua casa. A menos que o Senhor vá na fonte e sare a fonte. Quando Deus faz isso, você consegue passar a vida toda como uma pessoa, a vida toda construindo uma família, sendo feliz como você era no começo. Sabe, eu não sei sinceramente, aliás, não sei mesmo. Não sei como é que está o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Eu não sei como é que está a fonte da tua casa. Talvez você já esteja com o pé fora, procurando algo novo. Talvez você já olhe para trás e diga, não dá mais. Eu prefiro desistir. Quantos aqui desistem dos filhos e dizem, eu não vou falar mais nada. Eu não vou dizer mais nada. Mas não se trata daquilo que você fala, mas daquilo que Deus fala. Daquilo que Deus quer fazer. Daquilo que o Senhor quer trabalhar. Sabe, faça uma análise sincera da sua vida familiar. É só você e Deus. Eu não vou botar o microfone na sua boca. Isso aqui não é o Instagram, gente. Você não precisa postar a melhor foto para Deus, porque Deus não está nem aí para a foto que você posta. Deus quer a fonte. Deus quer a fonte. Sabe? Era doce, ficou amarga. Trouxe improdutividade, esterilidade. Nós não tem mais frutos de alegria. Mas nessa manhã, o Senhor chegou na porta da sua família. E talvez você esteja aqui explicando o porquê que está dando errado. Mas o Senhor está dizendo para você, volta lá dentro, traz um prato novo. Coloca sal e vem. Venham juntos. Não se trata, eu não estou falando aqui com esposas, ou só com maridos, ou só com filhos. Eu estou falando de um propósito, de uma família, de juntos decidirem diante de Deus mudar. Você não está cansado, não? Você não está cansado do resultado ser sempre o mesmo? Você sabe por quê? Que os resultados são sempre os mesmos? Porque você faz sempre as mesmas coisas. Então Deus está te chamando para fazer algo diferente. É pela palavra dele. Imagina você abandonando a cidade e o homem diz, vai buscar um prato novo com sal lá dentro. Não bate.
Mas foi o tema que eu quis colocar. Prato novo e sal para a sua família. Prato novo e sal para a sua família. O prato, queridos, fala da mesa, fala da comunhão. Sabe, Deus tem algo diferente para fazer. Há um novo tempo dentro do seu tempo. Sabe, o Senhor está agora. Você pode olhar para Ele nessa manhã e dizer: eu não quero mais. Eu vou virar as costas. Eu vou abandonar todo o resto por causa dessa fonte. Ou você pode, de coração aberto, dizer: Senhor, entra na minha casa. Muda a fonte. Sara a minha família. Sara, Senhor, o meu casamento, os meus filhos. E talvez com sinceridade você possa se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, e começa a cura por mim. Começa a cura por mim, porque eu bebi dessa fonte amarga. Porque a minha palavra é palavra de morte. Porque eu não tenho mais fé, eu não acredito mais. Mas esse lugar está cheio da presença de Deus. Porque o Senhor está aqui. Eu não estou falando da família dos outros. Estou falando da sua. O bem mais precioso é a sua casa e a sua família. Quem entendeu isso, diga amém. Eu quero terminar repassando com você. Devo desistir da minha família? E nesta manhã a sua resposta seja não. O novo está dentro e não fora. Tire os olhos de fora, porque os olhos de fora são caminhos de morte. Há caminhos, escreveu Salomão, que para o homem, a mulher, parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. O novo não está fora. Essa palavra tem que entrar em você. Mesmo que haja uma resistência, que essa palavra entre no seu coração. O novo não está fora. Onde fica a fonte? Que nessa manhã nós vamos ter um momento de louvor, nós vamos ter um momento de oração. Seja sincero. Seja sincero. Você quer explicar você quer disfarçar até para Deus? Não dá. Você pode disfarçar para mim estar estático aqui nessa manhã. Mas dentro de você, o coração queima, porque Deus está falando com você. Onde fica a fonte? Quem é que fala lá na sua casa? Brigas, xingamentos, palavras de morte, gritaria. Para com isso. Estabeleça, levante uma nova bandeira. Na minha casa, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É o Senhor que fala dentro do meu lar e dentro da minha casa. E só em Deus nós temos a solução definitiva. Ame a sua casa, ame a sua família, porque é uma palavra muito séria para vocês. Vire as costas para isso que eu estou pregando, saia por aquela porta. Esqueça o que eu disse. Mas há uma palavra bíblica que traz peso sobre o que eu estou falando e uma responsabilidade sobre aqueles que ouvem. Provérbios 11:29 diz assim: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Um pouco mais adiante, Timóteo vai escrever, e no 5:8 de 1 Timóteo ele diz que se alguém não cuida de forma especial dos da sua própria família, ele nega a fé e é pior que o infiel. É interessante como muita gente fica cuidando dos de fora. Meu irmão, não é os de fora, é os de dentro. E eu quero terminar nessa manhã trazendo o grito de guerra. Talvez você pense que o maior grito de guerra que Josué deu foi na frente dos muros de Jericó, quando todas as muralhas vieram abaixo. Não. O maior grito de guerra de Josué foi no capítulo final de Josué, no capítulo 24, quando ele dá o grito de guerra que estremece o meu coração e deveria estremecer o seu. Ele diz: eu não sei o que vocês vão fazer. E aí ele grita: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa.
Você pode estar acostumado a gritar para conquistar, mas nessa manhã não. Grite o grito de guerra mais importante no mundo espiritual: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero que você fique de pé em nome de Jesus.